E não é que no dia do aniversário de 117 anos do Botafogo, os caras conseguem perder pro Operário de Ponta Grossa, galera. Com 11 desfalques, time todo desfigurado, e os caras conseguem essa proeza. Mas tudo bem, tem problema não, nada que atrapalhe, pelo menos por enquanto, a caminhada do Botafogo rumo à Série A. O time ainda está em crescimento, a gente vai falar das 5 razões pelas quais o Botafogo conseguiu perder para esse time aí do Operário. Vou falar de Botafogo SA, vou falar de CT, mas se liga, porque só depois da vinheta, olha só galera, sexta-feira 13, hein? Cuidado! Tá assistindo esse vídeo e não é inscrito? Inscreva-se no canal Gigante Glorioso, aperta aí o botãozinho do like para que esse vídeo possa chegar a mais botafoguenses do Brasil e do mundo. E galera, vamos falar dessa derrota do Botafogo pro Operário. 5 razões pelas quais o Botafogo conseguiu perder para esse time aí de Ponta Grossa, todo desfalcado, todo desfigurado. Então vamos lá galera, a primeira razão foi a arbitragem. Foi a arbitragem. Não há como não falarmos do erro crasso da arbitragem, mais um contra o Botafogo no final do jogo. Aquele lance da bola alçada na área, a cabeçada do Gilvan, a bola bate no braço do zagueiro, que vai interromper a trajetória da bola. E o braço dele está aberto, isso é penalidade. Até a pessoa, comentarista lá da Sport TV, que não sabe nada de arbitragem, concordou que foi pênalti. Então, para até a pessoa da central do apito, corporativista, que não sabe absolutamente nada de nada, disser que foi pênalti. Então, assim, absurdo o erro do árbitro, o Bandeira diante dele, não houve nem comunicação. Então, assim, mais um erro preocupante. Segundo turno aí tem o VAR, né? Vamos ver se vai ajudar ou vai atrapalhar. No passado ficamos traumatizados com o VAR, né? Acho que esse ano, espero que venha para ajudar o Botafogo. O Botafogo poderia ter saído pelo menos com um empate diante do Operário de Ponta Grossa. Não seria um resultado bom, mas pelo menos você evitaria do adversário ultrapassar você na tabela. Tá? Então, uma das razões mais claras foi esse erro de arbitragem que prejudicou sim o Botafogo. E não sei o que vai acontecer. Ninguém reclamou, ninguém fez pressão no juiz. Enfim, a gente precisa rever de novo aí esses conceitos, hein, galera? Já sofremos isso, tem que ter retaliação em campo, tem que ter pressão. Acabou o jogo, ninguém falou nada. O Anderson parece que também ficou um pouquinho com medo aí de sofrer uma retaliação da arbitragem. Uma derrota para o Operário, que poderia pelo menos ter sido um empate. Bom, galera, a segunda razão, também muito óbvia, é a falha do Diego Loureiro. Tá? Você tem um bom reserva? O Diego Loureiro é um bom reserva para um goleiro titular do Botafogo. E aí eu tô pensando no Gatito Fernandes. Né? O Diego é um bom reserva. Só que um bom reserva, quando começa a ter uma sequência muito grande de jogos como titular, ele vai falhar. Porque o Diego Loureiro não é nenhum goleiro nível nota 7, né? Não é um goleiro espetacular para ser titular do Botafogo. Ele pode ser trabalhado, emprestado aí no futuro para clube XYZ, pegar experiência, como aconteceu com o Jefferson. O Jefferson em 2003 era reserva do Max, né? Terceiro reserva. E foi pegando experiência, foi rodando até ser o goleiro que foi no Botafogo na seleção brasileira de Copa do Mundo. Estou dizendo que o Diego vai chegar nesse ponto, não sei, né? Mas não é o goleiro titular do Botafogo, nem pode ser. Ele está quebrando um galho enquanto o Gatito Fernandes se recupera de lesão e a gente não tem nem ideia de quando volta. Mas houve uma falha, e uma falha glamurosa. O Diego Loureiro prejudicou o Botafogo. O Botafogo tomou o gol, mais uma vez um gol desse camarada aí, Paulo Sérgio, né? Só sabe fazer isso na carreira, não é isso? Fazer gol no Botafogo. E o Botafogo sai com a derrota num lance fortuito. Um cruzamento despretensioso, a falha do Diego e o gol do time lá de Ponta Grossa. Depois o Operário até chegou umas vezes, o Diego foi bem, não se abalou, né? Fez ali o que normalmente sabe fazer, sem comprometer, mas infelizmente, né, um erro desse custou a vitória ao Botafogo. Então tem que botar na conta do goleiro sim. A razão número 3, galera, é que o Botafogo não tem um substituto para o Chay. E chega a ser absurdo e surpreendente que na lista de reforços não haja um jogador para fazer a função do Chay. Nós não temos um substituto para o Chay, isso ficou muito claro ontem.
Porque se o Anderson Moreira pelo menos escalasse o Marco Antônio na função do Chay, ok, mas ele colocou o Pedro Castro. Então ele não tem o substituto para o Chay, porque o Pedro Castro foi um fracasso. Foi um fracasso completo, como já vem sendo há umas 3 partidas seguidas, né? Então, essa é uma razão. Não adianta você ter um bom time quando o time está completo em campo, porque você vai estar sujeito à suspensão, à lesão, vai estar sujeito a isso, a cansaço, né? A fadiga muscular. E aí você poupa o jogador de uma partida como essa, e na verdade, sinceramente, galera, muita gente acha que não deveria ter poupado. O campo do jeito que estava, a probabilidade do Botafogo ter o Chay nessa partida e depois perder o Chay por 4, 5 jogos era muito grande. O campo estava muito pesado, muita chuva, não tinha jogo. Era bola alçada na área, né? E o Botafogo nem isso soube fazer, porque os laterais não sabem cruzar. O Hugo foi uma lástima. O Daniel Borges voltou a ser o Daniel Borges de sempre, muito mal, não consegue cruzar uma bola na área. O He-Man jogou quase 40 minutos e não conseguiu cabecear uma bola ao gol. Absurdo isso. O Botafogo tem laterais que não cruzam, que não sabem cruzar. Isso é muito ruim. Mas o grande ponto aqui a se destacar é que o Botafogo não tem substituto para o Chay e na lista de pedidos de reforço do Anderson Moreira não tem um jogador para ocupar aquela faixa do campo. Tem que rever isso aí. Tem que rever isso aí. O quarto motivo, a quarta razão para a derrota do Botafogo foi Anderson Moreira em um dia de chamusca. Anderson deu uma chamuscada legal, escalou mal o Botafogo. O time começou mal escalado. A formação ideal para o Botafogo tentar bater o Operário, já que o Barreto não vai jogar a próxima partida do Barreto, né? Mas já que o Barreto é titular do Anderson Moreira, era começar com Barreto, Luiz Oyama e o Marco Antônio. Marco Antônio no meio. E aí você colocava o Varley na ponta direita, o Diego Gonçalves na ponta esquerda e o Navarro. Problema resolvido. O Pedro Castro, banco, barrado. Mas não, o Anderson Moreira quis inventar, colocou o Pedro Castro numa posição que não é a dele, ele não sabe jogar nessa posição, ele não está jogando bem nem na posição dele, Anderson Moreira. Então, ontem você teve um dia de chamusca. Claro, não perdeu ainda o prestígio, você conquistou algo que o Chamusca não conseguiu conquistar, né? Algo que treinador nenhum que passou aí no Botafogo nos últimos anos conseguiu. É uma boa sequência, né? De 4 jogos, 4 vitórias. Ontem poderia ter sido a 5ª vitória com muita tranquilidade, mas quando uma equipe é mal escalada, ela perde o poder de fogo, perde o poder de ataque, poder de criação. E aí, com uma falha do Diego Loureiro, ficou quase impossível, ainda mais num dia de Dida, de Tafarel, de Noia, um dia sensacional desse goleiro do Operário. O Botafogo não conseguiu sequer fazer o gol de empate, mas isso também passa pela escalação mal feita do Pedro Castro. E a 5ª razão para a derrota surpreendente de ontem para o Operário de Ponta Grossa foram as substituições, né? Então o dia de chamusca realmente durou 90 minutos para o Anderson Moreira. Substituiu mal nosso treinador, né? Então o Botafogo, eu vinha falando aqui, ainda não passou pela experiência de sofrer um gol e ter que correr atrás. E não foi nada boa essa experiência, né? Porque o Botafogo não soube lidar com isso. Criou chances de gol? Criou. Criou chances de gol que pararam nas mãos do goleiro. Poderia ter empatado com a penalidade? Poderia. Mas o Botafogo, o Anderson Moreira no segundo tempo, que normalmente o Botafogo se caracteriza por jogar mais no segundo tempo, o Botafogo jogou bem menos. Campo pesado, influencia. O clima também, muito frio, fazia 8 graus quando estava rolando o segundo tempo. Atrapalha, claro, mas atrapalha todo mundo, né? Os de Ponta Grossa, lá do time de Ponta Grossa, já estão mais acostumados e tal, mas realmente não tinha jogo. Com aquele campo ali a bola não rolava. Mas até que a drenagem não estava tão ruim, né? Se o Botafogo tivesse mais organizado, dava para ter oferecido mais perigo ao goleiro do Operário. Isso passa pelas substituições que o Anderson Moreira fez. Foram muito ruins. 2 jogadores que, obviamente, deveriam ter entrado e não entraram, não se sabe o motivo. O Varley. O Varley era um jogador que estava entrando todo jogo. Por que o Varley não entrou? Entrou o Felipe Ferreira, cara. E o Varley não entrou. E o outro jogador que deveria ter entrado é o Enio. É um jogador que arrisca, que parte para cima. Então todos os jogadores que entraram no segundo tempo não entraram bem. O He-Man entrou para receber bola. A bola não chegou. Colocar o Matheus Nascimento num campo desse, não entendi, na verdade.
Não entendi. Então foi uma substituição queimada. Não entendi essa colocação do Matheus Nascimento. Entendi as outras, né? A entrada do Friso, a entrada até do Hugo, né? Que é muito fraquinho. Muito fraquinho. Não sabe cruzar, faz quase tudo certo, né? Chega no momento de fazer o óbvio, ele erra, né? É muito novo, é garoto. Mas enfim, o Hugo não é nem esse primor na base. O Jonathan, que foi o lateral esquerdo contratado, precisa chegar para jogar. Ele tem que chegar, botar a camisa e jogar, porque a situação do Botafogo na lateral esquerda é preocupante. O Guilherme Santos, que vinha melhorando, estava totalmente exaltado, arrumou uma confusão na saída pro segundo tempo, né? Na saída do primeiro tempo, no vestiário, foi substituído. O Anderson Moreira tirou e disse que o jogador estava completamente nervoso. Não sei o motivo, né? Deve ser pela condição técnica dele. E entrou o Hugo, que, enfim, manteve o nível abaixo da nossa lateral esquerda no momento. Então, as substituições foram ruins, não ajudaram. E aí, quando não ajuda, atrapalha. E o Botafogo perdeu. Galera, fazendo um resumo das declarações ontem na live comemorativa dos 117 anos do Botafogo, falou-se de CT, falou-se de Botafogo SA. Em suma, o CEO Jorge Braga disse que o Botafogo está resolvendo questões burocráticas em relação ao CT do Espaço Lonier, foi cedido pelos irmãos Moreira Salles. Então, para quem estava achando que estava perdida a situação, o Botafogo vai ter que arrumar outro CT e tal, não. Questões burocráticas, questões financeiras, está desembargando ali o que está atrapalhando o Botafogo conseguir desenvolver, construir no CT, no terreno do Espaço Lonier. Então, o Jorge Braga foi muito claro que isso é um planejamento. Ele falou, não tem equipe grande, não tem equipe que quer uma nova história, uma história de sucesso, de vitórias, sem um centro de treinamento. Então, é bom que ele saiba disso, porque não tem mesmo. Não adianta improvisar. Puxadinho, a era do Puxadinho morreu em 1999. E o Botafogo SA, o presidente Durcésio Melo, disse muito confiante, e eu também estou confiante na questão da derrubada do veto do presidente da República, né? Agora volta para a Casa Civil e provavelmente haverá derrubada desses vetos que foram feitos pelo presidente da República por maioria na Casa Civil. Tenho certeza disso, então o projeto vai passar na sua integralidade. Isso é muito bom para o Botafogo. Muito bom para o Botafogo, porque os investidores estão de olho, o mercado brasileiro ainda é um celeiro de craques, vide Olimpíadas. Tá? Esses garotos que venceram, né, que conquistaram a medalha de ouro na Olimpíada, eles quando chegam na seleção principal, se chegarem, né, quando chegam, eles não conseguem manter o ritmo, eles se perdem no mercado europeu, porque são negociados muito cedo, né? Mas isso mostra que no Brasil ainda existe um celeiro de jogadores, se não de craques, mas de jogadores competentes, prósperos para jogar, para atuar no futebol de ponta, né? Isso faz com que os investidores abram o olho para o mercado brasileiro, ainda mais com uma lei que os proteja. Então, Durcésio Melo disse que não vai falar, que vai manter a boca fechada, mas que tem boa notícia no ar, pintando em breve para o Botafogo. A gente espera que seja fechamento aí com investidores para Botafogo SA já começar no ano de 2022, porque eu repito, não dá para ficar nesse modelo amador mais um ano. Não dá, tá certo? Gente, fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Aproveita, esquece esse papo de sexta-feira 13, que é mó balela. Saudações alvinegras e curtam um fim de semana. Fui.